Fala, meu amigo Guitar Hero, como é que você tá aí? 100%? Hoje eu trouxe até aqui meu notebook com uma das capas que eu acho mais louca, que é a capa do álbum do Yngwie Malmsteen. Então, vocês podem ver aqui, ó, ele com uma guitarra se protegendo aqui do fogo do dragão. Acho massa demais essa capa. Hoje eu vou falar pra vocês um negócio que talvez ninguém fala tanto, mas acho que faz toda a diferença na hora de você aprender a tocar guitarra, que é o idioma que você fala na guitarra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você já tentou aprender inglês? O que eles falam para você aprender um outro idioma? Que você tem que ficar imerso naquele idioma, você tem que ver filme em inglês, você tem que mudar a configuração do seu celular tudo para inglês, para você ficar imerso naquilo ali, para todo dia você ter contato com aquilo e aquilo virar o seu novo normal. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de 2 idiomas na guitarra. O que eu quero dizer com isso? Esse é um idioma. Esse é outro idioma. Eu toquei guitarra com a mesma distorção, mesma guitarra, mas sem entender certinho que um se trata de rock and roll e o outro se trata de heavy metal e metal. E por que é importante você saber isso? Porque é muito difícil você conseguir focar nos dois, porque são escalas diferentes, são formas diferentes de tocar, músicas totalmente diferentes. Até tem bandas que misturam bem assim, né, um heavy metal, um metal com rock and roll, por exemplo, o Motorhead, mas ainda assim é muito difícil você, ainda mais no começo, conseguir tocar os dois de forma assim que fique bom. Você tem guitarristas que conseguem fazer isso, né? Mas no começo é bom você focar numa coisa só. Então, quando o aluno chega para mim, eu sempre pergunto o que ele quer aprender a tocar. Porque se ele quiser aprender a tocar metal, vai ser muito chato se eu passar para ele um rock and roll. Ele vai achar insuportável. E se ele quiser aprender rock and roll, vai ser muito chato se eu passar para ele um metalzão assim. Porque ele não gosta de ouvir. Então, se você quer aprender a tocar metal, você tem que focar em escala de metal, você tem que tocar em música de metal. Se você quer tocar rock and roll, você tem que ouvir rock and roll direto. Você tem que aprender a tocar músicas de rock and roll, porque aí o seu idioma, os seus dedos vai acostumar a tocar aquele tipo de música. Se você pode pesquisar aí, você pega um guitarrista de rock and roll, o Slash, por exemplo, você pesquisa o vídeo do Slash tocando heavy metal, tocando metal, tentando solar uma coisa mais pesada, não fica tão legal. No estúdio pode ser que sim, né, que daí ele cria o solo, mas ali na hora do improviso não fica tão bacana, porque não é o que ele está acostumado a tocar. Claro, o Slash pode ser até que se sair bem, porque a gente está falando aqui dos caras foda aí da guitarra, mas no geral não fica bom. O cara que toca blues, se você pegar, por exemplo, Stevie Ray Vaughan ali, colocar ele tocar um heavy metal, não vai ficar legal, o cara nem usa tanta distorção, então não vai ficar bacana. Então você tem que achar o que você quer tocar no vídeo. Você quer tocar metal? Então você vai aprender a tocar metal. Você quer tocar rock and roll? Você tem que aprender a tocar rock and roll. Então isso é uma coisa que às vezes você não percebe, você acha que não faz diferença, mas você saber o que você quer aprender a tocar faz toda a diferença no começo. Porque senão você vai aprender um, vai aprender outro e os dois vai ficar ruim, não vai ficar nenhum bom. Porque não é uma coisa na sua memória, é nos seus dedos. É os seus dedos. Eu já toco do mesmo jeito há muitos anos, né? Eu gosto bastante de pentatônica, uso ali uma coisinha ou outra diferente. Mas se eu for tirar para tocar um solo com uma escala que eu não estou acostumado, não vai ficar tão bom. Porque o jeito que eu toco é aquele. Então você tem que achar o seu estilo. Beleza, pessoal? Então aqui botei essa capona aqui, se você quiser pesquisar, o Yngwie Malmsteen, legal pra caramba. E logo mais eu já faço mais um vídeo para vocês. Valeu!